Olá, amigos, estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária e novamente para explorarmos um tema, ou melhor, temas especialmente importantes e relevantes aí para o nosso dia a dia. Para isso nós contamos com a presença aqui da coordenadora do curso de Psicologia, professora Fernanda Grendene, e os acadêmicos Eric João Braga, Ellen Perim e a Yasmin Torres Cavalheiro, todos do 8º semestre do curso de Psicologia. Sobre o que eles vão falar? Sobre a tendaterapia, que eles irão desenvolver durante a FRINAP, e serão realizadas em 3 dias, nos dias 15, 18 e 21 de novembro, durante a nossa tradicional feira agropecuária, industrial e comercial. Bom, a iniciativa, depois a gente vai detalhar também, ela faz parte do projeto Integrador 3, com 3 temáticas. Burnout, esgotamento e estresse é um dos temas, telas e desenvolvimento e lutos e perdas. Bom, então, como eu falei, estão aqui conosco esses 4 convidados aqui para detalhar alguma coisa a mais a respeito disso. Então eu quero saber, em primeiro lugar, da professora Fernanda, nos explique, por favor, o porquê dessas temáticas e por que fazê-las justamente na FRINAP. Então, o projeto integrador, ele foi desenvolvido durante todo esse semestre. E conversando então com o grupo aqui presente hoje, surgiu a ideia de fazer uma escuta da população de Erechim e Alto Uruguai. Vai aparecer bastante gente lá. Isso. Até já respondendo a tua pergunta, a ideia inicial era que nós pudéssemos estar em pontos estratégicos da cidade de Erechim, em finais de semana. E numa das nossas socializações surgiu a ideia então de como vai acontecer a feira agora em novembro, por que não utilizar esse espaço onde tá toda a região aí visita, enfim, para poder facilitar então o encontro também com o interior aqui da nossa região. E essas temáticas, nós pensamos essas 3 temáticas hoje aqui para apresentar o projeto, porque são temas que estão em evidência. A gente sabe que tanto o esgotamento mental no trabalho, quanto o uso excessivo de telas e também as questões de perdas e luto são questões recorrentes aí no nosso cotidiano. Então pensamos nesses aspectos hoje para trazer um pouquinho para o programa aqui, mas o objetivo do projeto é que as pessoas possam ter um momento de escuta na feira, e também um momento de divulgação, então, dos serviços de psicologia, tanto de Erechim quanto também do interior. Então, esse é o objetivo, escuta e divulgação do trabalho do psicólogo. Mas antes de a gente entrar propriamente nessas temáticas, eu queria que a senhora explicasse, especialmente para o nosso público aí que nos prestigia nesse momento, com relação ao projeto integrador. O que significa isso? É um projeto que é uma iniciativa já adotada pela universidade já há um bom tempo e que, resumidamente, transforma os alunos em agentes do seu próprio conhecimento. Não sei se eu traduzi bem isso aí, mas queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais a respeito disso. Isso aí. O projeto integrador, ele tem como objetivo básico a autonomia do aluno. Então, do acadêmico. Nós temos aqui 3 acadêmicos do 8º semestre e o projeto viabiliza que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles já viram durante o curso. Então, são os acadêmicos que executam. Perfeito. E sendo os autores principais aí, da intervenção. É importante salientar também que cada um dos presentes aqui é responsável por uma dessas temáticas. E a gente gostaria de começar, não sei se, até por questão de gentileza, a gente deveria começar com as mulheres, mas a nossa pauta prevê justamente, Eric, que você é o responsável pelo assunto
das telas de desenvolvimento. Afinal de contas, a gente sabe que o uso excessivo de telas pode prejudicar todas as pessoas, né? Então, queria que você acrescentasse algo mais a respeito disso e como é que você vai, especificamente, você vai desenvolver essa temática lá quem sabe lá com dezenas de pessoas aí de toda a região? É uma coisa muito recorrente no nosso dia a dia. Todos nós temos um celular na nossa mão, certo? Então, essa questão do celular, das telas para crianças, adolescentes e adultos é uma coisa que no século XXI se estendeu por muito, né? Então, cada pessoa tem uma tela ou várias telas em casa. Mas o grande problema e o ponto-chave de tudo isso é o problema que isso pode causar no desenvolvimento. Primeiramente, numa criança, o desenvolvimento pode ser retardado se você apresentar uma tela antes dos 3 anos de idade. E isso é a organização nacional que fala sobre isso. E também a questão disso, das telas, ela nos impede de desenvolver outros hábitos, como, por exemplo, brincar, ou num adolescente sair para fazer alguma coisa, ou às vezes num adulto, onde o adulto prefere ficar em casa ao invés de sair com os amigos, sair para fazer outra coisa, porque ele está preso na tela. Pois a tela, ela proporciona uma dopamina muito grande nas pessoas que a consomem, que estão ali frente a esta tela. Então, é algo que preocupa muito e que tem que ser olhado de uma maneira totalmente diferente. Você fala aqui em alguns aspectos, impactos, efeitos, consequências físicas e psicológicas. Assim, de forma resumida, dá para comentar mais a respeito disso? As consequências psicológicas são basicamente aquelas onde você não consegue mais largar aquele aparelho, você fica dependente, praticamente um dependente químico do aparelho celular, do aparelho de televisão ou de qualquer aparelho que exista uma tela especificamente. Fisicamente, você pode sentir dores, dependendo da maneira aonde você está sentado, porque geralmente as pessoas, a maneira com que elas ficam sentadas é com o celular na mão e com a cabeça abaixada, ou deitado, olhando para uma tela fixa que fica no alto. Então, isso gera problemas físicos também. Sem falar que você fica muito tempo parado na frente de um computador, na frente de uma televisão, na frente de um celular. E só por isso já causa muitos problemas, aonde você poderia estar fazendo uma atividade física, por exemplo. Aqui a gente devia reunir também a fisioterapia para orientar e como corrigir essas coisas também, né? Mas isso é assunto para outro programa. Eu fico curioso em saber como é que vai ser essa experiência de vocês lá. Vocês vão praticamente fazer pesquisa e orientar também, é isso que vocês vão trabalhar nesse aspecto? Não apenas, eu falo, esse é um assunto que a gente domina mais do que esses outros 2 assuntos que a gente vai comentar em seguida, né? A questão que a gente vai fazer lá no Polo de Cultura vai ser mais uma escuta, propriamente dita, que seja uma escuta rápida, onde a pessoa possa chegar, possa receber uma orientação, um folheto, onde a gente possa entregar para eles, para que eles saibam sobre todos os atendimentos que a gente dispõe na nossa cidade, que são muitos. E às vezes uma pessoa que chega na cidade, ou até mesmo as pessoas que moram na cidade, não conhecem os atendimentos que tem dentro da cidade, como por exemplo o CPA. O CPA é o Centro de Psicologia Aplicada da URI Erechim. Muitas pessoas não sabem que esse atendimento existe e que ele é gratuito para as pessoas, então é muito importante que a gente consiga transmitir isso para eles, que a gente consiga levar isso para eles e também fazer uma escuta brevemente de algum aspecto que esteja incomodando naquele momento. Não sei se esse é o momento de interferir, né? Já falou do CPA, então me parece que é um trabalho que a universidade faz e que precisa ser informado também, né, professor? Não sei se querem fazer um breve comentário a respeito disso, porque nós temos muito assunto e o nosso tempo corre. Bem, então a Clínica Escola, o Centro de Psicologia Aplicada, ela é aberta a toda a comunidade de Erechim. Nós temos os estagiários, né, que atendem com supervisão dos professores da universidade. Para poder procurar atendimento no CPA, a pessoa precisa preencher um cadastro com algumas informações também de renda, né? Porque a nossa prioridade são as pessoas de baixa renda. Então, mas né, toda e qualquer pessoa pode procurar o serviço.
Caso não se enquadre nos critérios de atendimento do CPA, nós temos também psicólogos parceiros, enfim, fazemos o devido encaminhamento. Então, essa é a ideia também do projeto, é levar, né, todo o serviço acessível à população. Muito bem. Mas eu não queria encerrar a conversa com o Eric antes de me contar algumas coisas, nos contar algumas coisas, e por favor, se tiver mais alguma informação para dar a respeito disso, fique à vontade. Aqui você fala em mitos e verdades a respeito do uso das telas. Me parece que isso interessa a todos. Um dos grandes mitos do uso de telas é que as telas que são o problema, mas na verdade não são as telas o grande problema. O problema é a maneira com que você entrega isso para outra pessoa. Por exemplo, em crianças, nós como pais, né, no caso não sou pai ainda, mas como os pais eles entregam o celular muito cedo para as crianças, né? E segundo o que é falado, a partir dos 3 anos de idade somente que você deverá apresentar uma tela, seja um celular ou uma televisão, por exemplo, né? Então, o grande problema é na forma que você usa e não no aparelho em si. E outra coisa também que é muito curiosa, né, que todo mundo fala, que no começo as crianças com o uso de aparelhos celulares, aparelhos de televisão, telas em si, é prejudicial. Sim, é prejudicial para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos. Também pode ser prejudicial para idosos. Entretanto, os idosos se beneficiam de uma parte da questão das telas, onde, por vezes, na fase mais idosa das pessoas, elas conseguem ter um acesso a uma informação mais rápida, a algo que talvez elas não conseguiriam ter antigamente, mas quando eram mais novos, né, no caso. Então, o celular, a tela, ela propicia um novo meio de olhar para o mundo, por exemplo. Informação, atualização, né? Então, e contribuindo com essa ideia do idoso, a questão da rede social. É uma faixa etária em que o idoso vai perdendo relações e a internet, enfim, propicia, né, novas socializações. Então, vejam como a gente também precisa olhar com cuidado para essas temáticas, né, de mitos e verdades. E mais uma questão que eu acho importante salientar aqui é tela 0 até 2, 3 anos de idade e até 5 anos, no máximo, 5 até 6, 7, no máximo 2 horas. Então, essa questão do excesso é que realmente precisa ser controlada, né, de uma maneira mais cuidadosa. Vamos ter uma outra temática assim, bastante polêmica para discutir, talvez não com vocês, mas acredito que vocês possam até contribuir, que é justamente a proibição do uso do celular em sala de aula. Mas isso é tema para outro programa. E eu deixo um desafio aqui, Eric. Acho que nós podemos fazer um programa específico sobre cada área de vocês. Então, se programa que, de repente, as férias de vocês vão ser gravar outros programas aqui também a respeito disso. Mas sobre os demais assuntos, aí nós vamos aproveitar o tempo, que só temos ainda 12 minutos. Falamos sobre qual é o tema que vocês querem falar primeiro a respeito disso. A síndrome de Burnout ou sobre a jornada do luto aí? Eu posso começar então. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que seria então a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela pode se caracterizar por uma exaustão emocional que está diretamente ligada ao trabalho. A síndrome de burnout, ela vai conter então 3 dimensões que vai impactar na vida do indivíduo, seja a emocional, seja a despersonalização, ou seja, o distanciamento do indivíduo consigo mesmo e com os outros, e também a sensação de uma baixa realização profissional e pessoal. O que seria então a síndrome de burnout? Ela vai iniciar então como um cansaço extremo, como uma forma então de impactar suas habilidades profissionais e também com uma dificuldade de lidar com as suas demandas pessoais. Esse cansaço ele está ligado tão diretamente a uma longa jornada de trabalho, jornada excessiva, muitas horas de trabalho e também a falta de pausas, um ambiente muitas vezes conturbado, um ambiente na qual tem falta de comunicação, que não é um ambiente saudável para desempenhar então o seu trabalho. E isso causa então
um impacto muito significativo na vida e na autopercepção do indivíduo. Então, o primeiro sintoma é cansaço. Isso, um cansaço extremo, uma exaustão, e mesmo que a pessoa Será que ele tenha... Tá com isso? Não? Então, não sei. Às vezes a gente está bastante cansado mesmo. Às vezes uma boa noite de sono resolve, mas não é esse o caso, né? Isso. No caso do burnout, esse cansaço ele está realmente ligado ao trabalho, e é um cansaço que, mesmo após uma boa noite de sono, a pessoa se sente desmotivada para ir até o trabalho, pode ter crises de ansiedade, está diretamente ligado também à depressão e tem consequências físicas também, seja o aumento da pressão arterial, seja dores de cabeça, tensão muscular, então afeta muito além do psicológico, pode se apresentar por sintomas físicos também. Pode agravar para outras situações também. A vivência desse dia a dia sofrido, digamos assim, pode aparecer outras consequências, né? Sim, inclusive no trabalho. No trabalho vai impactar também no desenvolvimento da produtividade do indivíduo, no cumprimento de prazos também, procrastinação, não conseguir desempenhar suas atividades. E como é para as empresas, isso aqui é importante também saber. E como é que vocês, né, da área, atuam nesse sentido? Por exemplo, eu me apresento lá com um quadro desses e o que vocês me sugerem, além de identificar o meu problema? Sim, após a identificação, então, da síndrome de burnout, a gente indica a psicoterapia. Essa psicoterapia, ela vai auxiliar, então, o indivíduo a identificar esses padrões de pensamento, de comportamento que vão contribuir, então, para esse estresse e esse esgotamento. E é muito importante também mudanças no ambiente de trabalho. Então, conseguir disponibilizar uma pausa, conseguir ter um desligamento também, muitas vezes deixar de responder mensagens, WhatsApp, e-mails de trabalho, enfim, quando você está no horário de descanso, reduzir a sua carga horária, uma melhoria na comunicação no ambiente de trabalho também ajuda. E claro, o apoio social, contar com uma rede de apoio, seja de familiares, de amigos, que possam te escutar, possam te acolher de uma maneira saudável e acolhedora. Mas quando eu sentir esse problema, eu posso me ajudar também, né? Então, Sim. de que forma eu posso identificar e como é que eu posso agir dessa forma? É importante que a pessoa, além da psicoterapia, que vai ajudar com técnicas de relaxamento, respiração, enfim, é importante a pessoa também procurar também uma atividade física que vai ajudar a reduzir o estresse, enfim, e reduzir sua carga horária, conversar então com os membros da equipe também, falar sobre o que está sentindo para procurar a melhor alternativa. Perfeito. Eu acho que não sei se tu tem mais alguma coisa para concluir, senão nós vamos para o terceiro tema aí, professora, né? E viu como falta, vai sobrar tempo para nós. Vamos ter que retornar para falar mais a respeito disso, né? Então vamos para a nossa terceira temática aqui, que atinge, digamos assim, a população toda, né? Uma hora ou outra, que é as perdas, a jornada do luto. Sempre, não tem como fugir disso, né? Exato. A gente tem muita noção do que é o luto, né? Que é aquele período após morte das pessoas que ficam, a gente permanece num processo que ele é denominado por 5 fases, mas que sabemos que de pessoa por pessoa ele se modifica. A gente se modifica também, nenhum luto nosso será igual, o luto que tu passa por uma pessoa tão próxima não é daquele conhecido, igual do conhecido. Então, o luto em si só, ele faz parte por toda uma jornada da nossa vida. Além disso, existem as perdas pontuais, que a gente pode comentar até pelo assunto tanto da Yasmin quanto do Eric, na questão do trabalho. Em algum momento, quem sabe, essa pessoa precisa se desligar desse trabalho, porque aquilo não está mais sendo saudável, não acresce mais na sua vida. E como essa pessoa lida com essa perda? É uma perda que vai te tirar muita identidade também. Às vezes é alguém que estudou muito para estar naquele cargo, se dedicou muito para estar naquilo, ou muitas vezes está fazendo a mesma coisa há 20, 30 anos. E como dizer para uma pessoa, agora é o momento de você não pertencer mais para aquilo? É como também uma relação de dependência da questão de um celular, de um aparelho telefônico, de uma televisão, de um computador. Como saber a hora correta, entre aspas, porque não existe uma hora correta para isso,
de você desacelerar, parar um pouco com aquilo, desapegar literalmente de algo. Também a gente se nota as perdas e o processo do luto num término de relacionamento, nas fases da vida. Tu não é mais criança, tu não é mais adolescente, tu se torna adulto e quando vê você já não é mais adulto também. Você vai para a idade de idoso e tudo mais. Então, assim, a gente vive perdendo e vive passando por vários processos de luto ao longo da nossa vida. E esse processo de luto, ele pode trazer malefícios para a nossa vida porque é algo muitas vezes inesperado. Em 90% dos casos é algo que a gente não planeja passar. Então, aquilo pode, a gente pode reagir daquela forma como algo muito tranquilo, passar por aquela fase como todas essas coisas que a gente passa na vida, sem muito agravamento, no caso, como também desenvolver um transtorno, pode ser transtorno alimentar, pode ser transtorno depressivo, ansiedade generalizada. Existem vários fatores que a gente acaba agravando no processo do luto. Mas quando fala em luto, eu imagino morte, mas não é isso, né? Não é isso, exatamente. Né? Qualquer interrupção de qualquer fase da vida não deixa de ser isso. Você falou o fim de um relacionamento, parece, agora não tem mais sentido a vida. Não, mas vem outros desafios também, a gente acho que supera, com a ajuda de vocês principalmente, né? A questão do luto, o que eu penso assim que a gente precisa compreender, que é muito singular, é muito subjetivo, cada pessoa tem o seu modo de sentir. Então, nós vemos pessoas que, na questão mesmo, né, de morte, que muito rapidamente, né, consegue aí retornar às suas atividades, à sua vida, outras ficam longos anos e até, né, a rede de apoio aí acha que nunca vai sair daquele luto, aí de uma hora para outra, né, consegue elaborar, consegue, né, ver significado na sua vida novamente sem a presença física, né? Então acho que isso também é um mito muitas vezes, de que tem um início, um meio e fim, né, que uma vez se dizia 1 ano. A gente sabe que não é 1 ano, tem pessoas que vão e que as pessoas que perdem né, alguém muito significativo, elas não vão voltar a ser as mesmas, porque a perda é um marco na nossa vida, né? Faz parte do desenvolvimento vital. Então, perder a mãe, um pai, um marido, um filho, não se pode colocar, não se pode exigir da pessoa que perdeu que ela seja igual ao que ela era. Porque a marca está ali, o registro da perda está ali. Então, são assuntos complexos. Neste caso, coincide justamente porque agora, sábado... Exatamente. Temos a passagem do Dia dos Finados, que para alguns países, algumas comunidades, é dia de festa, né? E nós, claro, é uma oportunidade também para a gente lembrar dos entes queridos aí também, né? Mas que faz parte da vida também, né? Então, desculpa, a gente interrompeu, não sei se tu quer concluir mais algum detalhe, enfim, o assunto é grande. Insisto mais uma vez que a gente vai ter que voltar aqui para falar de outras situações. Lembro agora de outra realidade atual do mundo todo, a morte assistida, etc. E aí a gente tem outro programa para fazer. Não sei se tu queres complementar. Sim, eu só gostaria de falar mais uma questão, que é a questão de ficar atento aos sinais. Como a professora Fernanda falou, cada um tem o seu tempo de processo de luto, mas existem lutos que eles se tornam, de certa forma, adoecidos demais. Por exemplo, quando a pessoa ela não consegue mais exercer atividades normais da vida, ela não consegue mais se alimentar, não consegue mais ir ao trabalho, ela não consegue mais manter nem a própria higiene pessoal. Então, assim, aquela pessoa, às vezes, ela não vai ter a coragem, a força, ou enfim, usem a palavra que couber melhor na situação de vocês, de sair daquilo. Então, a gente como rede de apoio, precisamos estar atento aos sinais para que a gente consiga auxiliar aquela pessoa, para que aquele processo seja um pouco menos penoso e que ela consiga ressignificar todo aquele período, toda aquela situação e todo o seu luto, para que consiga, enfim, dar seguimento à sua própria vida.
Como é complicado essa vida, né, professora? Então, e quanta coisa que a gente tem que... Felizmente ou infelizmente, a gente não consegue ser perfeito em tudo, né? Mas veja bem, 3 temáticas dessas envolve tanto a gente, envolve tantas questões, né? E envolve a sociedade como um todo e estudos permanentes, né? E essa temática é motivo de estudo, a temática de vocês aqui também é motivo de estudo, pesquisa, e que bom que vocês estão ligados, né, nessa área aí, com o incentivo dos professores. Não sei, professor, se tem mais algum recado para dar especificamente sobre o trabalho que vocês vão fazer lá na feira. Nós gostaríamos de convidar a todos, então, que possam, né, participar, passar lá pelo pavilhão. Nós vamos estar... É uma atividade bem aberta, a pessoa vai lá, vai conversar, né? Nós 4 e com mais alguns acadêmicos estaremos lá. Então, convidar todos no dia 15, no dia 18 e no dia 21. Que bom. Tem alguma identificação específica? Vai ter uma... Vai ter um banner, tenda terapia, e nós vamos também estar no stander institucional da universidade, então vai estar lá. Eu sei que a URI vai estar presente em vários pontos lá. Mas o nosso é tenda terapia. Que bom. Ficou compromisso, então. Vamos agendar aí para voltar a conversar especificamente sobre essas 3 temáticas, e tenho insistido com a professora, sempre que tiver temas específicos. Não faz muito veio o professor Paulo, né? O Paulo Cautz aqui com sua equipe também para falarmos sobre outras temáticas. Sempre rende, e isso que o nosso público quer ouvir, algo diferente. Nem sempre aquela informação do dia a dia, também, mas temáticas que levem à reflexão de uma forma geral. Eric, Ellen, professora Fernanda e Yasmin, obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Nós vamos esperar a volta de vocês aqui, com certeza, para darmos continuidade a essas temáticas e, quem sabe, acrescentar outras mais. A você em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço. Até o próximo programa. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós.